Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 12, e vamos dar continuidade à nossa exposição que temos vindo a fazer no Evangelho segundo o relato de Mateus. E neste confronto que o Senhor começa agora a ter com a liderança religiosa daquela época, com os fariseus, os saduceus, os escribas. Vamos fazer em primeiro lugar a leitura do nosso texto, Mateus capítulo 12, e o texto para esta manhã, para a nossa reflexão, é do versículo 9 ao versículo 14, e diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 12, 9 a 14. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estenda a mão. Estendendo-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Até aqui a palavra do Senhor. Imaginem os irmãos terem um acidente lá em casa, não é? Estão lá a fazer um trabalho qualquer, subiram a escada, caem, partem um braço, cortam-se, chamar o 112, não é? Ligar para o 112. É urgente. Vocês estão a esvair-se em sangue, estão com dores terríveis, e chega ao 112, primeira coisa, cartão de cidadão, tem? E vocês têm, com muito custo lá vão buscar o cartão de cidadão. Preencher um formulário. E agora, ver se é mesmo aquela pessoa, confirmar a identidade. Confirmada a identidade, vão para o hospital, chega ao hospital, triagem, cartão de cidadão, formulário, registro médico, acidentes anteriores, doenças, tudo mais. E vocês a preencher o formulário, com o braço partido e o sangue a sair. Sempre assim. Até que chega lá dentro e os médicos começam a discutir qual o melhor procedimento, a avaliar os formulários que vocês preencheram a muito custo. Pois bem, quando chega a hora de vos tratar, vocês já partiram desta para melhor. Porquê? Porque a burocracia, e eu sei que nós estamos num país onde conhecemos isso muito bem, a burocracia muitas vezes impede-nos de agir a tempo. E a burocracia é uma irmã, ou aliás, é uma prima, ainda que afastada, mas é uma prima de um problema que nós vamos tratar hoje, que é o problema do legalismo. É o problema de alguém que, vendo outro a necessitar de ajuda, ele perde tempo com papelada, e com formulários, e com regras, e com preenchimentos, e com estas coisinhas. O texto que nós consideramos esta manhã é o texto que nos mostra como uma igreja pode ser morta por dentro pelo legalismo. Uma igreja pode morrer por dentro. Uma igreja pode não desaparecer uma igreja local pode não desaparecer com hostilidade fora. Uma igreja pode não desaparecer pelos ataques externos à própria igreja. Mas uma igreja pode extinguir-se pelo legalismo lá dentro. Pode extinguir-se porque deixamos de ter o alvo em Cristo para ter o alvo em regras. E isto é algo que nos deve chamar a atenção e devemos levar muito a sério. Então, olhando para o nosso texto tem 4 pontos principais.
E o primeiro deles está no versículo 9 e 10, que mostra a lógica do legalismo. Vemos aqui a frieza deste legalismo. Legalismo o que é? Só para clarificar, é alguém que ama não a lei, mas as minúcias da lei. Não é? Um legalista é aquele que é o picuinhas, o famoso picuinhas, que está a ver se todas as regras estão bem estabelecidas ou não, bem praticadas ou não. É aquele que ama todos os procedimentos cheios de regras, cheios de minúcias e que têm que todos ser cumpridos. Este é o legalista. E diz-nos o texto então que a expressão aqui, tendo Jesus partido dali da onde? É o texto anterior, do campo, né, onde estavam a apanhar espigas, entrou na sinagoga deles. Deles pode ser deles dos fariseus, ou pode ser deles, dos fariseus e de Jesus, porque estavam na Galileia e era a sinagoga onde eles se encontravam. E naquele dia então, Jesus estava lá na sinagoga, no sábado, era sábado, e estava lá para adorar o Senhor, para cumprir o seu dever de culto ao Senhor. E naquele dia estava ali um homem com uma mão mirrada, uma mão ressequida, atrofiada, talvez um acidente de trabalho lhe tenha feito ressecar a mão, secar a sua mão. E isso era um problema sério para aquele homem, porque numa sociedade em que o trabalho é maioritariamente braçal, não é? As pessoas precisam de músculo, precisam dos braços, precisam de fazer força. Ter uma mão nestas condições significava uma limitação muito grande para o seu sustento e para o seu trabalho. Então, olhando para este homem, que estava com aquela mão mirrada, com aquele problema, e estando ali Jesus, eles fazem uma pergunta a Jesus. E esta pergunta não é uma pergunta sincera. Não é uma pergunta de quem quer aprender. Sim, há perguntas que não são de quem quer aprender. Não é uma pergunta de quem quer compreender a vontade de Deus. O próprio texto diz que eles fizeram uma pergunta para o acusar. Era este o intuito da pergunta. A pergunta parece religiosa, mas ela vem carregada de veneno, ela vem do inferno. Diz, é lícito curar no sábado? Reparem o que é que esta pergunta revela. Ela não revela uma preocupação com aquele homem que sofre. Está ali o homem que está a sofrer, que tem aquele problema, e a pergunta não revela alguém preocupado com aquele homem. Não revela o desejo de fazer a vontade de Deus. Não revela qualquer tipo de compaixão por aquele homem. Aquela pergunta revela o coração do legalista. O legalista preocupa-se com as regras, com as normas, com os preceitos, com as classificações do que é permitido e do que é proibido. E a pergunta deles não é: como é que eu posso ajudar este homem, nosso Senhor Jesus? Como é que eu posso? O que é que nós podemos fazer? Nós temos tentado ajudar este homem. O que é que mais nós podemos fazer para o ajudar? A pergunta não é esta. A pergunta é permitido fazer isto pelas regras? É permitido curar ao sábado? Irmãos, o sábado, para aqueles que possam ainda não conhecer também, o sábado era uma parte da lei, um dos mandamentos de guardar o sábado. E o sábado tinha vários significados. O sábado significava, a guarda do sábado tinha vários significados. O primeiro deles está ligado à criação, não é? O povo judeu, o povo hebreu, lá no Êxodo, lá no Sinai, recebeu a lei de guardar o sábado, porque era uma lembrança da criação, estava associado à criação. Deus também fez o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. Então o povo deveria guardar o sábado, santificá-lo, porque Deus também santificou o sábado. O sábado era um convite para o povo parar, para descansar, para alegrar-se na criação de Deus, reconhecer que o tempo pertence ao Senhor.
O sábado também estava ligado à redenção. Lá em Deuteronômio capítulo 5 diz: lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito. Ou seja, durante 6 dias trabalhavam, ao 7º dia o povo parava, descansava e recordava a bênção da salvação de Deus. Porque eles tinham sido escravos. Na escravidão do Egito não havia o sábado, o 7º dia de descanso. Então eles descansarem era uma lembrança da salvação que o Senhor tinha operado na sua vida. Em terceiro lugar, o sábado tinha uma dimensão social e humanitária. Não era só o israelita que descansava, era o gado, os servos, as servas, o estrangeiro. Todos paravam. Ninguém, absolutamente ninguém, trabalhava naquele dia. Era um dia de descanso, de regozijo para todos. E em quarto lugar, o sábado era um sinal de aliança. Ezequiel 20 diz-nos que os sábados seriam um sinal entre Deus e o seu povo. Guardar o sábado era declarar lealdade ao Senhor e viver na esperança da presença salvadora de Deus. E aprendemos também no Novo Testamento que este sábado, ligado à criação, para descanso, para refrigério, como sinal de aliança, este sábado, ele era uma sombra. Ele era uma sombra de algo muito melhor. Era o descanso que é trazido em Cristo Jesus. Como já aprendemos lá em Hebreus capítulo 4. Na verdade, o sábado, ele apontava para o descanso eterno e pleno em Cristo Jesus. Quero só salientar aqui que o mandamento do sábado não é atual, não é para nós. Nós repudiamos a ideia da Igreja do 7º dia, dos santos, Igreja Adventista do 7º dia, sim, que defendem que tem que se guardar o sábado. Não, nós não temos que guardar o sábado nem dia nenhum, afinal de contas. Em Cristo já não há dias específicos. Em Cristo a lei encontrou a sua realização. Mas o princípio do sábado, o princípio do descanso, esse sim, esse mantém-se. Então não estamos a dizer que agora nada de sábado, de descanso, nada disso. É a lei do sábado. A lei como sinal de aliança que era para os hebreus não é para nós. Não é para nós. Mas o princípio do descanso, esse sim. Mas em Cristo nós temos a realização desse sábado, né? Dessa esperança de descanso final. Mas olhando para o nosso contexto, o sábado foi dado para abençoar o povo. Para o nosso contexto da palavra. O sábado foi dado para abençoar o povo. Mas algo aconteceu após o exílio da Babilónia, com o retorno. Surgiu um grupo que veio dar origem aos fariseus, que começaram com uma intenção nobre de querer ensinar o povo a viver segundo a lei de Deus. Mas rapidamente esse ideal tão nobre de querer ensinar e ajudar o povo a viver segundo a lei de Deus tornou-se uma escravidão. Porque eles começaram a adicionar regras e mais regras à lei de Deus para viver de acordo com a vontade do Senhor. Então o sábado foi uma dessas leis, como o Ney já explicou a semana passada, onde o mandamento é não trabalhar ao sábado, descansar ao sábado, e aquele grupo, os fariseus, eles criaram tantas regras do que não se poderia fazer ao sábado, que o sábado não se tornou um descanso, tornou-se uma escravidão. Não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. É a mesma coisa, irmãos, que hoje faltar a luz na nossa casa. É uma escravidão. Porquê? Porque a gente pensa, vou fazer, não posso, não há luz. Vou aquecer a comida, não posso, não há luz. Vou carregar o telemóvel, não posso, não há luz. Não há internet, não há luz, porque não há luz. Ou seja, a pessoa ia para guardar o sábado e pensava, vou escrever isto aqui, não posso. Vou apagar isto, não posso. Vou caminhar até ali, olha, vou até aquele campo descansar, não posso. Não podia fazer nada, era uma escravidão. O sábado não era descanso, era escravatura.
O que estes homens fizeram foi multiplicar regulamentos humanos até que o sábado se tornou não uma fonte de alívio do sofrimento, mas a fonte do sofrimento. A fonte do sofrimento. E é neste contexto que os fariseus fazem a pergunta. Eles sabem que aquele homem não está em perigo de vida. E uma das coisas que lá dizia nas 39 regras dos fariseus sobre o sábado é que alguém que não está em perigo iminente de vida não precisa de ser curado ao sábado. Pode guardar para o dia seguinte. Era a condição daquele homem. E eles sabem que aquele homem não está em perigo de vida. Por isso eles esperam que Jesus viole a regra deles. Eles não querem ajudar o homem, eles querem ter a base para acusar Jesus. Irmãos, esta é a frieza do legalismo. O legalista não se preocupa com a pessoa, ele preocupa-se com as regras. Ele gosta de eventos religiosos, ele gosta de tradições, ele gosta de normas. E muitas dessas coisas têm valor, atenção. O problema é quando a religião passa a alimentar-se disso. Então começam as perguntas. Pode comer isto ou não pode? Pode cortar o cabelo ou não pode? Pode fazer tatuagem ou não pode? Pode usar brinco ou não pode? A ceia tem que ser num copo ou em vários copinhos? O pão tem que ser inteiro ou pode vir já partido? O pregador tem que usar gravata ou não tem que usar gravata? E poderíamos continuar a lista por aí afora. Coisas que a palavra de Deus não diz, ou às vezes até diz de forma diferente. O legalista precisa sempre de acrescentar as suas regras, os seus preceitos. E se não for assim, E porquê é que isto acontece, irmãos? Porque o legalista cria uma ilusão de espiritualidade. Se eu cumpro as regras, eu sinto-me justo. O legalista não olha para o outro com misericórdia. Ele olha para o outro avaliando se ele se conforma às suas regras. E é exatamente isso que acontece aqui. Na frente dele está um homem que sofre. Um homem que precisava de ajuda. E o que é que eles querem fazer? Discutir. Podemos curar ao sábado ou não? É isto. Este é o tão raso que um legalista pode ser. Podemos fazer ou não podemos fazer? Então no versículo 11 e 12 temos a lógica do rei. Perante a pergunta ardilosa dos fariseus, Jesus responde usando um método de argumentação muito conhecido no mundo rabínico. Esse método chamava-se em hebraico Kal Vaomer, que é do menor para o maior. Ou seja, o argumento é simples. Se algo menor é verdadeiro, então algo maior também é verdadeiro. E a pergunta é esta: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela cair num buraco, numa cova, num poço, não fará todo o esforço? E aqui esforço é um esforço grande para tirá-la dali. Qual é o homem aqui? Estava Jesus a perguntar lá aos fariseus. Qual de vocês é que, tendo uma ovelha, se lhe acontecer alguma coisa, vocês vão gastar o sábado todo, se for necessário, para tirar aquela ovelha daquela cova? Uma ovelha, irmãos, tinha valor económico. Ela era propriedade, era sustento, era lucro. E nenhum deles iria deixar o animal preso ali até o dia seguinte. Caiu a ovelha, mas hoje é sábado, amanhã eu vou lá buscá-la. Está bem, está. Não é? Está bem, está. Não, eles iriam lá logo na primeira oportunidade. Mesmo sendo sábado. Eles fariam todo o esforço para salvar o animal. Esta é a primeira premissa. Se uma ovelha cai numa cova no sábado, vocês ajudam. Segunda premissa. Quem vale mais? Um homem ou uma ovelha? Eu sei que hoje em dia, irmãos, esta pergunta, quem vale mais? Muitos diriam, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O homem, o ser humano, tem muito mais valor do que qualquer animal. Quem vale mais? Um homem ou uma ovelha? O ser humano, irmãos, tem valor incomparável em relação ao animal. O homem foi criado à imagem de Deus, o animal não. Então a conclusão de Jesus é inevitável. Versículo 11. Versículo 12. Ora, quanto mais vale mais um homem do que uma ovelha, logo, ou seja,
se vocês empreendem todo o esforço para tirar uma ovelha da cova, e se o homem é mais valioso que a ovelha, logo eu posso também fazer bem ao sábado, a um homem. Porque se o fazem a um animal, eu também o posso fazer a um homem. Se é aceitável salvar uma ovelha no sábado, quanto mais restaurar a vida de um homem. E com este raciocínio simples e irrefutável, Jesus apanha os fariseus na sua própria armadilha. Eles queriam acusá-lo de violar o sábado. E Jesus demonstra que o próprio comportamento deles já contradiz a lógica do legalismo que defendem. Reparem, irmãos, eles estavam dispostos a agir por compaixão quando o assunto era a sua ovelha, quando o assunto era os seus bens, mas recusavam-se a agir assim quando o assunto é aliviar o sofrimento de outro, de um homem. Jesus acaba de expor esta hipocrisia religiosa. Se for aquilo que é meu, falta ao trabalho, dou dinheiro, ou empreendo esforço, tempo, recurso, seja o que for, porque é o meu. Mas agora é para ajudar o irmão lá da igreja. Este mês já não dá. É difícil, não é? Este mês já é complicado. Porque não sou eu. São as minhas coisas. É a hipocrisia do legalista. Que é para mim, é todo o esforço. Se é para o outro, não sei se dá. Não sei se dá. Na verdade, o problema nunca foi o sábado. O problema era o coração deles. O coração do legalista, irmãos, tende a ser muito rigoroso com o outro e mais flexível consigo mesmo. Reparem, era possível encontrar justificação para salvar o animal, mas era proibido salvar o homem. O coração humano é isto mesmo, é muito habilidoso em justificar os próprios atos e condenar os atos dos outros. Fazer o bem nunca viola a vontade de Deus. Este é um princípio que nós aprendemos com Jesus. Quando a regra que nós criamos nos condiciona a misericórdia e a compaixão, esta regra não vem de Deus. Se nós temos uma regra, criamos uma regra que vai condicionar a nossa compaixão, a nossa misericórdia e que nos coíbe ou nos proíbe ou nos condiciona de exercer isso para com o outro, esta regra não vem de Deus, é nossa. Em terceiro lugar, Cristo mostra a verdadeira interpretação da lei. Enquanto a religião diz qual é a regra, a lógica do reino e do rei é a vontade de Deus promove sempre a vida, a restauração e a misericórdia. Era pelas regras dos homens que aquele homem doente não poderia ser curado, mas pela lei de Deus, aquele homem poderia sim ser curado. Era tempo de misericórdia para ele. Então, versículo 13, temos a restauração do rei. Depois de expor a incoerência dos fariseus, Jesus não fica apenas nas palavras, né? Mesmo sabendo que vai entrar em rota de colisão com os fariseus, com aqueles líderes, Jesus não se deixa intimidar, ele coloca em prática aquilo que acabou de defender. Então diz ao homem: estende a tua mão. E o homem estendeu-a e imediatamente ficou curada, restaurada. É interessante notar, irmãos, que Jesus não precisou trabalhar nem um bocadinho para fazer isto. Não é? O que é que Jesus teve que fazer para curar aquele homem? Nada. Falou. Podia-se falar no sábado ainda, não é? E Jesus simplesmente falou. E aquele homem foi curado. Jesus nem violou nenhuma lei daqueles 39 artigos dos fariseus sobre a guarda do sábado. O que Jesus faz é demonstrar completamente a acusação deles e ao mesmo tempo manifestar o seu poder. Reparem, o milagre aqui não é o ponto central. O milagre confirma só esta verdade que Jesus acabou de ensinar. Ele é Senhor do sábado. E o sábado é para a vida, não para a morte. O descanso é para a vida, não para a morte. Ele demonstra aqui que tem autoridade sobre o sábado e mostra que é Senhor do sábado.
E Jesus revela aqui o verdadeiro sentido do sábado: vida e misericórdia. O sábado sempre apontou para descanso, para alívio, para restauração, para alegria diante de Deus. E agora este descanso para o qual o sábado apontava, ele não está mais num dia, está numa pessoa, em Jesus Cristo. Por isso o que vemos aqui é algo muito importante. Jesus não apenas defendeu misericórdia, ele exerceu misericórdia. Ele não ficou numa discussão teológica, abstrata, enquanto o homem sofria diante dele. Ele trouxe restauração àquele homem aflito, limitado e marginalizado. Mas este episódio, irmãos, aponta para algo ainda maior. Reparem, Jesus enfrentou o confronto com os fariseus para curar aquele homem. Ele sabia que curando aquele homem, ele iria entrar em rota de colisão com os próprios fariseus. E esse confronto acabou por ir crescendo. O ódio daqueles líderes iria intensificar-se. E um dia, dali a uns tempos, Jesus iria enfrentar algo mais pesado do que aquela oposição religiosa. Dali a uns tempos, Jesus iria enfrentar a própria cruz. Não enfrentaria apenas a hostilidade dos homens, enfrentaria a ira de Deus contra o pecador. E Jesus não tem problemas em colocar-se na rota de colisão para salvar, para redimir, para restaurar. A misericórdia que vemos aqui, irmão, de restaurar uma mão ressecada, mirrada, é apenas uma amostra da misericórdia infinitamente maior que Jesus demonstrou na cruz. Ele predispôs a enfrentar a oposição para salvar pecadores. Ele não veio restaurar apenas mãos ressecadas. Ele veio salvar almas e vidas inteiras. Então diz-nos o texto no versículo 14 que perante tudo isto, diz-nos o texto que os fariseus se retiraram. Jesus confrontou a lógica deles, desmontou o argumento deles, curou aquele homem, sem ferir nenhum mandamento, e eles retiraram-se. Eles não se retiraram para lamentar, não se retiraram para chorar, não se retiraram para se arrepender do seu pecado, não se retiraram para refletirem sobre o seu erro, não se retiraram para pensarem sobre Jesus e depois se prostrarem aos pés de Jesus. Eles retiraram-se para conspirar sobre como matar Jesus. Aqui percebemos a profunda hipocrisia do legalismo. Enquanto viam um grande problema em curar ao sábado, não viam problema nenhum em, nesse mesmo sábado, planear a morte de um homem. Uma hipocrisia tremenda, irmãos. Não é? Não se pode curar. Então vamos planear matá-lo. Isso é melhor, não é? Isso já pode. É hipocrisia. A religiosidade fria tem estas incoerências. Não viram um homem necessitado. Viram uma oportunidade para apanhar Jesus. Não viram a sabedoria de Jesus. Viram um ataque às suas regras. Não viram a misericórdia naquela cura. Viram um ataque à sua reputação, à queda da sua autoridade moral diante do povo. E a partir daqui, então, o conflito só vai aumentar. Fariseus, escribas, saduceus, herodianos começam a trilhar um caminho cada vez mais duro para preservar a sua religião, a sua reputação. Escolhem o caminho da oposição e do ódio e da violência contra Cristo. Religião contra Cristo. E este caminho certamente culminará na cruz do próprio Senhor. Irmãos, este é o caminho do legalismo. Este é o caminho do legalista. Ele rejeita o Filho de Deus. Ele rejeita o Evangelho da Graça. E tenta construir o seu próprio caminho pelas suas obras. Amados irmãos, este é um problema sério.
O legalismo não é apenas um erro teológico. Não é uma questão teológica. É algo que pode destruir a Igreja e profanar o Evangelho. O legalismo pode destruir uma Igreja e profanar o Evangelho. O legalismo surge quando Cristo deixa de ser o centro da nossa confiança. Quando a minha confiança está em Cristo, ou, aliás, quando a minha confiança está em Cristo e esta diminui, surge um problema inevitável. Como é que eu lido com a minha culpa? Como é que eu lido com o meu pecado? Se a minha confiança em Cristo começa a ser menor e menor, então como é que eu vou lidar com a minha culpa? Então começamos a criar algumas regras, algumas práticas que nos fazem sentir justos aos nossos olhos. Começamos a pensar: vou ao culto, dou a minha oferta, visto-me de forma decente, não ando aí com roupa espalhafatosa, né? Giro bem o meu dinheiro, sou uma pessoa que paga os seus impostos, não tem dívidas, um bom trabalho, não bebo, não fumo, logo estou bem. Estou bem. Mas isto pode tornar-se uma ilusão de justiça. O legalista começa assim. Ele retira Cristo e começa a criar pequenas regras do perfil do que é um justo. E quem não se encaixar nesse perfil não é justo. Já não é Cristo que salva, é aquele perfil de justiça que aquele homem criou. O legalista nasce de um coração também que procura motivos de autoglorificação. A nossa inclinação natural, irmãos, é procurar algo no qual nos possamos orgulhar. Isso não há aqui ninguém que não seja assim. Todos nós procuramos algum momento de autoglorificação. E o legalista nasce nesta inversão, porque em vez de nos deleitarmos na obra perfeita de Cristo para a nossa salvação, começamos a apreciar mais as nossas obras. O nosso cristianismo, a nossa devoção, a nossa piedade já não é tanto em Cristo. O nosso deleite já não é em Cristo, mas é em como nós somos bons cristãos, em como nós fazemos tudo certo, em como nós nos encaixamos perfeitamente no perfil de um crente. E é aqui que está o nosso deleite, não na obra completa e suficiente de Cristo Jesus para a nossa salvação. Além disso, o legalista surge porque é mais fácil seguir regras do que viver uma vida transformada pelo Evangelho e pelo Espírito Santo. É mais fácil cumprir regras exteriores do que lidar com os pecados do meu coração. É mais fácil não tocar em álcool. É mais fácil, a partir de agora, eu dizer: nunca mais bebo uma gota de álcool. Isto é o legalista. É muito mais fácil fazer isso do que lidares com a lascívia e a impureza do teu coração, com os pensamentos profanos, impuros, pornográficos do teu coração. É muito mais fácil tu dizeres: não bebo álcool, a partir de agora nunca mais vou ao cinema, a partir de agora nunca mais vejo televisão. É muito mais fácil fazer isso do que teres que lidar com a imundícia que vai no teu coração. É muito mais fácil dizer: não matarás, do que confrontar o ódio, o rancor e a amargura que inundam o teu coração. É muito mais fácil controlar comportamentos externos do que lidar com a inveja, com a murmuração, com o orgulho que inundam o teu coração. E o legalista, ele tenta disfarçar o pecado do coração com comportamentos externos visíveis. Eu conformo-me a um crente, mas ele não lida com os seus pecados. Ele parece que é, mas não é. E o legalista, ele manifesta-se de várias formas. Ele manifesta-se, o coração legalista. E os irmãos
Não pensem no irmão que está ao lado, pensem em vocês mesmos, ver se encaixam ou não. É fácil os irmãos ao nosso lado encaixarem neste perfil, não é? Difícil é nós encaixarmos neste perfil. Primeiro, o foco exagerado em minúcias. Coisas pequenas tornam-se centrais. Enquanto coisas realmente importantes, justiça, misericórdia, fé, santidade, pureza, são negligenciadas. Oh, irmãos, às vezes é incrível, não é o nosso caso aqui, ou poderá ser, não sei, não conheço o coração de... Mas às vezes a preocupação não é se o irmão está a viver uma vida de santidade e de pureza. A preocupação é o tipo de pão que está aqui para tomarmos a ceia. A preocupação não é de que forma é que eu posso ajudar o meu irmão a crescer no Evangelho, a crescer em Cristo. A preocupação é se eu vim pregado de gravata ou não. Isso é o coração legalista. É o coração que olha para as minúcias e perde de vista as coisas que realmente importam. Em segundo lugar, o coração do legalista faz acréscimos à lei de Deus. Tradições, costumes denominacionais, preferências culturais passam a ser tratados como se fossem mandamentos divinos. Há igrejas que não abdicam do horário de culto. Não se pode mudar das 10 para as 11 ou das 10 para as 9, porque sempre foi às 10. E isso está na Bíblia, quase, não é? Parece que está defendem aquilo com tanta força, parece que está na Bíblia. São acréscimos à lei de Deus, são tradições, são maneiras de fazer que a Bíblia dá-nos total liberdade, e o legalista, o que é que ele faz? Ele estanca, ele fecha, e é aquele sistema, e não dá para mudar nada naquele sistema. Porque aquilo é quase mandamento divino. Em terceiro lugar, o legalista faz uma separação entre a lei de Deus e o Deus da lei. Irmãos, as regras, a lei, elas deixam de ser um meio para amar a Deus, para nos aproximarmos de Deus e para amar o próximo, e as leis passam a ser um instrumento de autojustificação e autoglorificação. Eu não uso os mandamentos de Deus para me relacionar com Deus e com o próximo, eu uso os mandamentos de Deus para mostrar como eu sou bom. Isto é o legalista. E quais são as consequências desse legalismo? As consequências, em primeiro lugar, eles anulam o Evangelho da graça. Quando a justiça passa a ser procurada nas obras humanas, a graça deixa de ser necessária. O legalista anula o Evangelho da graça. O legalista desonra a cruz de Cristo. Se voltamos à lei para buscar mérito diante de Deus, estamos a virar as costas ao sacrifício de Jesus. Irmãos, é Gálatas 3, versículo 1, ó Gálatas insensatos. Quem é que vos fez desviar do Evangelho de Cristo para outra coisa, para a lei? Pode haver aqui Gálatas insensatos também, que começam a sua caminhada a crer em Cristo, a confessar que só por Cristo é que são salvos, mas à medida que o tempo vai passando, eles vão confiando cada vez mais na sua performance, na maneira como vivem o Evangelho, na maneira como obedecem aos mandamentos, do que em Cristo que morreu para os salvar. Então o legalismo, ele desonra a cruz de Cristo. O legalismo resiste ao Espírito Santo. O legalista tenta aperfeiçoar pela carne aquilo que foi iniciado pelo Espírito, produzindo uma vida cristã sem poder espiritual verdadeiro. E por fim, o legalismo produz cegueira espiritual. O legalista funciona como um espelho da hipocrisia que leva o homem a admirar a sua própria justiça, impedindo-o de ver verdadeira glória no Evangelho e em Cristo. O legalista é aquele perfil daquele homem, aquele fariseu que foi ao templo com o publicano. Ele diz: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais. Parabéns, Senhor, por teres um servo como eu. Não é?
Parabéns por teres um servo como eu, que jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, tudo o que tenho, e não sou como aquele traste ali atrás, aquele publicano. Parabéns, Senhor, por teres um filho como eu. Este é o legalista. Este é o legalista. Ele deixa de ver o seu próprio pecado. Ele deixa de ver a glória do Evangelho para contemplar a sua própria justiça. Irmão, permita-me só fazer uma nota de advertência aqui. E é importante deixar isto com clareza. A palavra de Deus contém mandamentos que visam à pureza, à santidade, ao amor, à misericórdia. E esses mandamentos requerem obediência. Eu não estou a dizer com tudo isto que quero abrir um caminho para a libertinagem. Normalmente, e agora quero balancear para o outro lado, o libertino também erra gravemente quando chama de legalista todo aquele que procura viver de acordo com os mandamentos de Deus. Também há esta acusação, né? Se nós confrontamos o pecado de alguém, se nos preocupamos com a santidade e a pureza e o compromisso com o Senhor de alguém, o que é que essa pessoa nos chama? Legalista. Não é isso também. Não é isso. O Senhor deu-nos mandamentos. O Senhor deu-nos ordens. O Senhor requer santidade e pureza. E nós devemos lutar por isso, e aconselhar-nos, edificar-nos uns aos outros, exortar-nos uns aos outros. O que Jesus está a tratar aqui não é a libertinagem, não é dizer, olha, não há regras, não é isso. O problema que Jesus está a anunciar aqui é a confiança nas regras humanas, no mérito próprio e a rejeição do Evangelho como meio de salvação. É isso que Jesus está a confrontar. O Evangelho não nos chama à desobediência. O Evangelho chama-nos a algo profundo, que é abandonar a confiança nas nossas obras e descansarmos completamente na graça de Deus manifestada em Cristo. É diferente, irmãos. Eu não estou aqui a falar contra o legalismo como se estivesse a apoiar uma vida sem regras. Não é isso. E eu sei que quem gosta de viver sem regras, qualquer regra é um legalista. Também não é isso. Eu estou aqui a dizer o legalista é aquele que confia nas suas obras, na sua justiça, no seu proceder, para chegar a Deus à parte do Evangelho da graça de Jesus. Esse é que é o problema. O problema levantado neste texto, a exposição do legalista e da religiosidade fria é de grande importância para nós. Aqui o assunto era o sábado, mas o problema não era o sábado, era o coração daqueles homens. Um coração que confiava mais no seu sistema religioso do que no Evangelho de Jesus para a salvação. E esse mesmo problema pode estar aqui hoje. Por isso, eu quero convidar-te a fazer esta reflexão simples, mas séria. Se tu tivesses que responder, porque sou salvo, qual seria a tua resposta? Porque sou salvo? Ou esta pergunta, porquê é que Deus me aceita? Qual seria a tua resposta? Se ao responderes, porquê é que sou salvo? Ou porquê é que Deus me aceita? Se a tua resposta vai além de Cristo, e é Cristo, mas também, e isso inclui os teus méritos, as tuas obras, a tua moralidade, o teu esforço religioso, então precisas reavaliar a tua vida. Se tu ao pensares, porque é que eu sou salvo, porque é que Deus me há de aceitar? Bem, Cristo morreu por mim e eu também busco viver uma vida correta, não mato ninguém, não roubo, não adultero, educo os meus filhos, não tenho dívidas, não ando aí a exibir o meu corpo. Ou seja, se é Cristo mais alguma coisa, então estamos diante de um legalista que confia nas suas obras, que confia na sua justiça. Porque a única resposta certa, porque é que eu sou salvo? Porque é que Deus me aceita? A única resposta certa é porque Cristo morreu
pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. É Cristo e somente Cristo e nada além de Cristo pode salvar o pecador. Tudo o que passar disto é mérito próprio, é legalismo. Um segundo teste que podes fazer é: como é que eu vejo a graça de Deus na vida dos outros? Como é que eu me relaciono com aquilo que Deus está a fazer na vida dos outros? A minha tendência é procurar erros? É apontar as falhas? É examinar aquilo que ainda está mal? Ou a minha tendência é estender misericórdia e ajudar os outros a caminhar em justiça? É muito fácil, meus irmãos, criticarmos alguém porque ainda vive desta ou daquela maneira, porque ainda não chegou ao nosso nível de espiritualidade. É muito fácil nós olharmos para certos irmãos, ou que começaram há pouco tempo a caminhada da fé, ou que estão a passar por um problema, e como eles não encaixam no nosso perfil de crente, nós pensamos, se calhar nem é crente. Mas a pergunta é: o que é que tu tens feito para ajudar essa pessoa a melhorar a sua vida? O que é que tu tens feito para essa pessoa crescer em santidade, crescer em maturidade? De que maneira é que nós nos dispomos a ser instrumentos de bênção, encorajamento, edificação na vida daquela pessoa? Ou preferimos somente apontar aquilo que está mal e imperfeito e criticar? Como é que nós temos reagido àquilo que Deus tem feito na vida dos outros? Somos críticos do que está mal ou promotores daquilo que pode ser melhorado? Uma vez mais, irmãos, eu lembro, graça não é libertinagem. Talvez alguém esteja a pensar: estás a dizer que obras não contam? Que só há graça e não há custo? Que não há mortificação do pecado? Não é isso que eu estou a dizer. Uma coisa é a luta contra o pecado, uma busca por santidade, a mortificação da carne. Outra coisa é esconder os pecados do coração debaixo da religiosidade. É isso que eu estou a condenar. É isso que a Bíblia condena. Santidade verdadeira nasce de um coração transformado pela graça. Legalismo nasce de um coração que tenta parecer justo, sem realmente ser transformado. Então, talvez, para terminar, talvez tu tenhas começado o caminho pelo Evangelho. Talvez tenhas começado confiando totalmente na graça de Cristo. Mas com o passar dos anos, talvez tenhas caído num certo farisaísmo, uma religiosidade fria, num legalismo subtil. Se é esse o caso, hoje é dia de voltares. Hoje é dia de te arrependeres. Hoje é dia de responder ao Senhor, que continua a estender a sua mão misericordiosa. Hoje é dia de voltares ao primeiro amor. É dia de voltares à alegria da salvação. É dia de voltares a uma vida marcada pela misericórdia, pela humildade, pela dependência de Cristo. Mas também talvez estejas aqui como um simples evangélico. Frequentas a igreja, tens uma vida relativamente alinhada, conheces a linguagem cristã, cumpres certos requisitos, né, da igreja, mas no fundo ainda estás perdido em ti mesmo. No fundo ainda não estás salvo. Ainda confias nas tuas obras. Ainda achas que Deus te recebe porque tu até és boa pessoa. Se é esse o caso, abandona esse caminho de perdição. Se talvez ainda não descansaste somente em Cristo para o perdão dos teus pecados e para a reconciliação com Deus. Se é esse o teu caso, abandona este caminho. Eu peço-te, desiste das tuas obras. Desiste da tua autojustiça. Desiste do teu moralismo. E confia somente em Cristo para a tua salvação. Hoje, Cristo continua com o mesmo poder para salvar. Mas se rejeitas a oferta graciosa do Evangelho, se recusas a misericórdia de Deus em Cristo,
então não resta outro caminho. Acabarás por seguir o caminho dos fariseus, planeando matar Jesus. Por isso hoje o convite permanece. Arrepende-te. Confia naquele que é Senhor do sábado, aquele que veio trazer verdadeiro descanso. O descanso que o sábado anunciava e o descanso que só Cristo pode dar. Irmãos, legalismo pode matar uma vida, uma igreja. Mas a devoção sincera, a confiança plena na obra de Cristo e somente em Cristo é aquilo que dá vida ao ser humano que está morto e a uma igreja que quer crescer. Que o Senhor nos abençoe.